Assim, a coisa que realmente importa é a gente perceber essa compreensão da verdade da morte da ilusão, e é só o que pode morrer é a ilusão. Estamos tratando da morte da ilusão desse eu. Essa palavra morte, ela é uma palavra que assusta muito, porque isso remete a você o fim de alguma coisa. Mas a verdade sobre isso é que nós nunca experimentamos a beleza do fim das coisas. O nosso movimento, ele é sempre esse movimento de adquirir, de possuir, de guardar, de acumular, de ter. Nós sempre temos a ideia de que quanto mais nós temos, porque adquirimos e agora acumulamos, mais seguros nós nos sentimos. Aqui, quando nós tratamos do fim desta memória psicológica, algo que eu tenho chamado de complexidade de memória ou memória complexa, nós temos 2 tipos de memória. Nós temos a memória simples, a memória da qual fazemos uso tecnicamente, tecnologicamente, funcionalmente em nossa vida, e temos a memória complexa, que é a memória psicológica. Estar ofendido com alguém é ter guardado a lembrança dele ou dela. Ele ou ela sendo alguém que não gosta de você. Ele ou ela sendo alguém que maltratou você. Esse é um exemplo simples de memória complexa, de memória psicológica. A nossa vida no eu, a nossa vida no ego, isso é a vida do ego, é memória. Então, será que é possível realmente não carregar mais esse eu? E, portanto, essa memória complexa, que é a memória desta ego-identidade? Em outras palavras, seria interessante você viver sem se ofender, sem se magoar, sem se aborrecer, sem se entristecer com ninguém? Seria interessante para você não depender da apreciação, nem do distrato do outro, para ter uma posição sobre quem o outro é? Em outras palavras, seria interessante você viver sem imagem do outro? Se numa relação entre casais, seria interessante sua relação com a esposa, sem nunca ter dela qualquer psicológico desgosto, tristeza, raiva, irritação ou cobrança de que ela seja diferente de como ela é? Para você se sentir bem nessa relação, seria interessante vivermos sem imagens das pessoas? Seria interessante você viver sem qualquer imagem de si mesmo? Ou seja, não ter o que defender a respeito da avaliação que o outro faz de você? Com o que pensam sobre você? Com o que dizem sobre você? Sobre se gostam ou não gostam de você? É isso que eu tenho chamado a morte do eu. Uma vida livre do sentido de alguém presente, dentro desse instante, nessa relação com o outro. Isso é o fim desta memória complexa, desta complexidade de memória, que é a memória do eu. É essa memória do eu que tem crenças e descrenças.
É essa memória do eu que usa expressões como eu acho que, eu penso que, para mim isso não tem importância. Então, estamos sempre com esse mim, com esse eu, com as nossas opiniões, com as nossas crenças, com as nossas descrenças. Tudo isso faz parte deste eu, da ilusão desta ego-identidade. Uma coisa interessante sobre essa ego-identidade também é o fato de que ela se sente como sendo uma entidade presente que carrega uma individualidade bem peculiar, bem única, bem singular, o que não é verdade. Porque tudo aquilo que você sente, pensa, acredita ou não acredita é algo comum a todos. Não existe esse sentido de individualidade separada. Não existe um real sentido de alguém presente dentro dessa experiência. Tudo o que nós temos é um conjunto de memórias e uma habilidade inconsciente, mas muito presente nesse cérebro, de estar o tempo todo avaliando, julgando, comparando e formando novas imagens nas relações. Então nós estamos sempre dando continuidade ao eu, sempre dando continuidade ao ego, sempre dando continuidade a esta memória complexa, a esse sentido de alguém presente. E isso é conflito, isso é sofrimento. Essa qualidade de vida no eu, no ego, é ignorância. Então, quando a gente se aproxima desse trabalho sobre nós mesmos, desta visão da verdade sobre quem somos, nós nos deparamos com esse eu, com esse modo de nos relacionarmos com o momento, sempre a partir desse centro que está sempre formando imagens, sempre sustentando ideias, sempre tendo opiniões, sempre avaliando. E isso nos torna pessoas complexas, faz de nós pessoas tendo esse padrão de vida, centrados no eu. Ainda não descobrimos a beleza de permitir a experiência sem a mente. É a presença da mente que torna a experiência algo que guardamos, que registramos. Então estamos sempre dando continuidade a esse passado registrado, a essa memória guardada, a essa imagem que o eu tem dele mesmo, uma relação com o outro. Estamos sempre dando continuidade a esse passado. O que é essa morte do eu? O que é a morte do ego? É o fim do passado. Então, é esse momento presente onde a experiência perdeu a importância, porque a mente não está. Acompanhe isso. A presença da verdade daquilo que é você, não daquilo que se mostra sendo você. Isso é o fim da mente presente, o que representa o fim da experiência. Então você está diante de um experimentar. Ao se encontrar com alguém, o experimentar é tão real, há uma atenção tão plena,
há esta presença tão verdadeira, de plena consciência, de plena atenção, que a experiência perdeu a importância. Então, o registro daquela experiência perdeu a importância. Então, o experimentar é significativo. É isso que eu tenho chamado a morte do eu, a morte do ego. Vale dizer aqui que isso é agora, sempre nesse momento. Então, você está sempre diante de algo novo, porque não existe esse eu, não existe esse experimentador. Não há nenhuma importância mais nessa experiência. Fica o experimentar. E nesse experimentar, o sentido do eu não está. O sentido do ego não se mostra. A experiência perdeu a importância. O experimentar é significativo. O momento é significativo. Esse instante é único. Não há o eu. Vocês têm momentos assim, onde experimentar é significativo. A experiência perde a importância. Porque o experimentador não tem qualquer importância ali. Onde a mente não entra ali. Quando você está diante de um pôr do sol, ou caminhando numa trilha, a só o caminhar, o olhar para a floresta, o cheiro das árvores, a brisa soprando, a mente não está, o experimentador não está, há só esse instante. Isso é o experimentar. O ego não registra, não há o que ser registrado. Ele não pode tomar posse disso. O ego não tem qualquer interesse sexual nisso, emocional nisso, nem sentimental nisso, intelectual nisso. Ele não pode adquirir esse momento. Nesse instante, não há eu. Esse é o momento da morte do ego. O momento do experimentar puro, sem o experimentador, sem a mente, sem o próprio observador. O observador em nós é aquele que observa e se separa para registrar. O observador em nós funciona como uma câmera fotográfica. A câmera está aqui e o objeto está lá. O que a câmera faz é se separar para registrar. É assim que o ego funciona. Esse eu, esse observador, esse experimentador, ele está assim na sua vida. Quando você se encontra com pessoas, você vive essa experiência e registra essas experiências. Para, ao encontrar aquela pessoa novamente, com esse fundo que você já traz, saber se posicionar naquela relação. Tudo isso ocorre em nossa relação uns com os outros, porque o ego carrega medo, ele se sente inseguro e ele quer controlar a experiência. É por isso que ele entra para experimentar, ele entra para registrar. Então ele é como uma câmera fotográfica, que está sempre fotografando e registrando. Quando você está numa trilha, quando você está diante de um pôr do sol, sentado numa rocha, mar, a luz do sol reluzindo sobre as águas, as ondas vêm com suas espumas e batem sobre aquelas rochas. Há só o olhar, há só o momento, há só o experimentar. Não há registro, não existe essa câmera. Compreendem? Nesse instante, algo está presente. Esse algo não é o eu. Não há qualquer separação, porque não existe câmera, não existe registro, não existe observador.
a coisa observada e aquele que observa é uma única realidade. A rocha, aquele sentado na rocha, as espumas do mar voltando, depois de terem batido nas rochas, só não é mais uma experiência, é um real experimentar, porque não fica registro. Então o eu não está. Uma vida na relação com o marido, com a esposa, com o patrão, com os empregados, no viver, momento a momento, sem o eu, sem a mente, sem o observador, sem a câmera, sem o registro. É uma vida livre. Isso é a morte do eu. Isso é a morte do ego. Isso é o fim desta memória complexa. Então, é o contato com a vida na totalidade dela. Então, você pode fazer uso de sua memória de uma forma muito simples. Você pode até mesmo se lembrar que esteve naquela praia, que aquele momento ocorreu, mas ele não carrega mais um fundo de exigência. Ele não é mais um momento que o ego sustenta, que o eu pôde capturar, que esse mim agora está dizendo, é meu. Tenho que voltar naquela praia de novo e sentir aquela mesma coisa. Isso não acontece, porque o ego não estava lá, não houve registro. Foi só um momento que se foi. Percebe o que estamos dizendo? A vida nesse instante, ela está acontecendo dessa forma. Você não precisa estar à beira de uma praia, diante de um pôr do sol. Você está diante de pessoas, numa relação com as pessoas, numa relação com esse momento, sem registro, sem essa memória complexa que o eu exige, que o eu busca para manter sua continuidade. Tudo bem? Então, o que é a verdade do seu ser? É esta presença desta realidade, desta pura consciência, desta real consciência, quando a mente não está. E aqui, é claro, me refiro a essa mente egóica. Quando o eu não está, quando o registro não fica, quando a experiência perde a importância. Então, o seu estado natural de ser se revela. Isso é a aproximação da meditação. Coloquem isso em evidência, agora, aqui, nesse momento. Não precisa estar na beira de uma praia. Não precisa estar diante de um pôr do sol. Você está aqui agora. Um pensamento surge, um sentimento, um rosto, uma pessoa, o que quer que esteja ocorrendo à sua volta. Esse eu é dispensável. Esse registro é dispensável. Esse movimento interno de inconsciência que lhe faz dar valor à experiência para poder capturar isso é desnecessário. Então, nesses encontros, estamos nos aproximando da verdade sobre a meditação. E a meditação está aqui e agora. Não requer nada a não ser estar aqui e agora. Sem o registro, sem o eu, sem o ego. Talvez você diga, e como é isso? Atenção, plena atenção sobre esse momento. Nenhuma ambição, nenhum desejo de capturar, nenhuma intenção de levar isso para depois desse momento. Então não há registro. Podemos passar uma vida inteira, mas uma vida no eu é uma vida em morte. Uma vida livre do eu é uma real vida na verdade do ser, na verdade divina, na verdade de Deus. Isso é autorrealização. Isso é realização de Deus. A memória simples está presente, mas a memória psicológica não está.
A memória simples está presente, mas a memória do eu não está. Isso é o fim da ilusão. Isso é o fim de toda forma de complicação, sofrimento, medo e desejo. Isso é o fim do eu. Essa é a liberdade do ser. Essa é a liberdade de Deus. Isso é a realização de Deus. Isso é amor. Isso é felicidade. Aqui está a verdade. Aqui está o seu ser. E é isso. Ok? As pessoas perguntam como praticar a atenção plena, ou como alcançar o estado de atenção plena. Notem, atenção plena não é um estado,